Irmãos, vamos ao momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido todos a abrirem a palavra do Senhor, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, apenas o verso 13 como um texto base do nosso sermão. Primeira de João, capítulo 5, versículo 13 como texto base do nosso sermão. Os irmãos já têm a consciência do que se trata esse livro. Nós já estudamos todo esse livro aqui um tempo atrás. E o objetivo principal dessa carta de João é oferecer evidências de uma verdadeira conversão, a fim de nós sabermos ou nos examinarmos para concluirmos se somos verdadeiramente convertidos ou não. Então esse é o propósito da carta do apóstolo João, e esse verso que nós iremos ler aponta exatamente para isso. 1 João capítulo 5, versículo 13. É o verso-chave que revela o propósito central da escrita desta carta. Confirmar os irmãos na fé. Oferecer evidências teológicas, bíblicas e morais para que aqueles que professam a fé em Cristo Jesus sejam capazes, à luz dessas verdades que ele descreve em toda a sua carta, se somos ou não somos verdadeiramente crentes, verdadeiros convertidos. Esse é o propósito dessa carta, e exatamente sobre isso que nós iremos falar nesta noite, com base exatamente nessa carta. Iremos passar por toda a carta praticamente, vendo os pontos centrais que João vai destacando ao longo dessa carta, que serve como sendo o fundamento para examinarmos a nós mesmos, a fim de descobrirmos ou concluirmos se passamos ou desfrutamos de uma verdadeira conversão. Se tais evidências é uma realidade na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Estas coisas vos escrevi, e aqui ele tem em mente desde o capítulo 1 até agora, né? Essas coisas que ele escreveu. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Oremos. Pai bendito, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Agradecido, Senhor, por tal privilégio. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, que suplicando ao Senhor o Teu auxílio, a Tua ajuda. Onde nós iremos, Senhor Deus, meditar e estudar a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos dê a graça de alcançarmos o propósito, ao Senhor, desse sermão. Que é, primeiramente, entendê-lo, compreendê-lo, discerni-lo e de colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que nós iremos aprender à luz da Tua palavra, Senhor, a respeito de um assunto tão pertinente, que é as evidências de uma verdadeira conversão. Sim, Senhor, Tu deixou um livro nas Escrituras especificamente para isso, que aponta para evidências, ao Senhor, de uma verdadeira conversão. Este é o propósito central deste livro, Senhor, e nós queremos, ao Senhor Deus, explorar, Senhor. Explorar. Nesta noite, Senhor, tais verdades, a fim de, primeiramente, Senhor Deus, serem aplicadas na nossa própria vida pessoal, Senhor, para que tenhamos o discernimento, o entendimento, a compreensão, a clareza, Senhor,
a respeito da nossa própria conversão, da nossa própria salvação, da nossa própria profissão de fé, Senhor. Pois como a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, e como nós iremos ver aqui neste livro, Senhor, uma mera expressão dos nossos lábios não é suficiente, Senhor, para atestar de fato que somos salvos, ó Senhor. Mas é necessário que venha acompanhado, Senhor Deus, por uma mudança de vida, por uma transformação de vida, constante, contínua e progressiva. Por isso, Senhor, ajuda-nos nesta noite e por Tua bondade e graça, apesar de nós mesmos, Senhor Deus, pecadores, finitos e completamente sujeitos a erros, nos conduza, Senhor, em fidelidade a Ti. E fale, Senhor Deus, ao nosso coração, Senhor. Nos faz crescer ainda mais na compreensão, Senhor Deus, de tal verdade. É isso que nós te pedimos humildemente, ó Pai, e esperamos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Evidências de uma verdadeira conversão. Evidências de uma verdadeira conversão. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos advertiu que nem todos que afirmam ser cristãos, ou mesmo o confessam como Senhor, entrarão no reino dos céus. Mateus 7, 21 fala isso. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados pelo seu próprio coração e que Cristo nunca os conheceu. Isso nos leva à seguinte pergunta, irmãos: como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Como? A Bíblia diz, irmãos, que os verdadeiros discípulos de Jesus são conhecidos por seus frutos. Ou seja, existem evidências observáveis da fé. Veja, a fé, evidentemente, é primordialmente um elemento subjetivo. A gente não pega na fé, a gente não toca na fé. Mas ela pode e é evidenciada através da nossa vida. Ou seja, existe nas Escrituras, muito claramente, o ensino de que existem evidências observáveis de uma verdadeira fé. A salvação, irmãos, não é o resultado de obras, mas as obras são evidências de salvação. Tiago diz: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Pois a fé sem obras é morta. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus, através do Espírito Santo no coração do pecador, como nós sabemos muito bem. Por essa razão é que escreve o apóstolo Paulo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Se realmente, irmãos, cremos em Cristo, então verdadeiramente somos novas criaturas, com novos desejos que nos levam a querer, a conhecer a Deus e a agradá-lo cada vez mais. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra da salvação de Deus em nós. Cada vez mais. Como a Escritura diz, né, somos transformados de glória em glória e de fé em fé, conformado cada vez mais à imagem de Cristo. Isso não significa, irmãos, que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizemos. Não. Antes significa simplesmente que o novo nascimento e a obra contínua de Deus em nossas vidas garantirá que refletiremos as evidências de sermos verdadeiramente filhos de
É isso o que garante a obra de Deus em nossa vida, a regeneração em nossa vida. Garante que refletirá cada vez mais que verdadeiramente somos filhos de Deus. Irmãos, a Bíblia nos ensina que devemos nos examinar a nós mesmos para ver se nós estamos na fé, conforme diz 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Porém, irmãos, é preciso que esse exame, esse autoexame de nós mesmos, seja feito com um padrão verdadeiro. O julgamento não deve ser de acordo com nossas próprias opiniões ou com a de opinião alheia, de outras opiniões, de outras pessoas, mas sim com a palavra de Deus, que é o nosso único padrão adequado para julgar a genuinidade de nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Então, a palavra de Deus, ela é o padrão que usamos para julgar a nossa salvação. Não é a nossa opinião pessoal e nem é a opinião do outro que determina o que é o padrão de julgamento para que eu possa examinar para ver se de fato eu sou salvo. Mas é a própria Escritura que me dá o que é necessário e suficiente para que eu possa comparar se verdadeiramente eu sou salvo ou não. Então a palavra de Deus é o padrão adequado e genuíno para que possamos julgar adequadamente a nossa salvação. Há um livro escrito na Bíblia exatamente para esse propósito, e é a 1 de João. O texto que nós lemos diz claramente isso, né? Estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nessa epístola, irmão, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro crente. É isso que ele vai expor nesse livro dele. Características que serão encontradas, em alguma medida, na vida de todo verdadeiro crente. À medida em que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos a Cristo e estamos sendo transformados por seu poder, dia por dia. Então, o que João vai apresentar em sua carta são características, virtudes, crenças, conduta que revelam, comprovam, afirmam, testificam de uma fé verdadeira. Então, veremos à luz de 1 de João as marcas de uma verdadeira conversão. Em primeiro lugar, vou ser bem objetivo, irmãos. A primeira marca de um verdadeiro crente. Os cristãos andam na luz. Capítulo 1, versículo 5 a 7. É que diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a primeira marca de alguém que verdadeiramente foi convertido é que ele é alguém que anda na luz. Assim como na luz está o Deus que ele professa. Irmãos, o caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como ele nos revelou na Bíblia. Então essa é uma primeira marca que João aponta na sua carta. É que Deus é luz e que aquele que está em comunhão com ele
também anda na luz, não nas trevas. Como diz o versículo 6, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e essa comunhão traz a ideia de conhecê-lo, de ter intimidade, de ser próximo, de ter uma experiência íntima e pessoal com Ele. E ele diz, e andarmos nas trevas? O que é isso? Uma contradição de profissão e conduta. Eu estou me contradizendo quando eu afirmo que tenho comunhão com Deus, quando ao mesmo tempo a minha vida é uma vida nas trevas. É um proceder, é uma conduta moral nas trevas, em pecado, em iniquidade, em transgressão. E isso é um conflito de realidade. Um conflito entre aquilo que eu professo com os meus lábios com a maneira em que eu vivo. Uma completa dissonância. É como uma orquestra tocando em tons diferentes. Você já viu uma orquestra, uma banda? Como é bonito, né? Como é belo, como é agradável quando a gente escuta uma música bem apresentada, bem tocada, bem arranjada, bem harmonizada, bem afinada. Agora, quando está tudo desafinado, um está no dó, outro está no lá, outro está... É simplesmente um barulho ensurdecedor e desagradável de se ouvir. Assim também, irmãos, é alguém que diz que está em comunhão com Deus, mas cuja vida diz algo completamente diferente. É como uma música desagradável de se ouvir. Está em notas completamente diferentes um da outra. Os cristãos, ou aqueles que professam ser e que afirmam manter comunhão com um Deus que é luz, deve, irmãos, também andar na luz. Ou seja, o seu caráter e a sua conduta devem estar progressiva e gradualmente sendo moldados de acordo com a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Em outras palavras, cada vez mais eu vou sendo conformado à imagem de Cristo. Segundo lugar, os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e o confessam. É uma outra marca de alguém que passou verdadeiramente por uma verdadeira conversão. Ele é sensível ao pecado e ele está constantemente confessando esse pecado. Ainda capítulo 1, versículo 8 a 10. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso aqui é um senso de consciência de que, apesar de que somos salvos pela graça de Deus através da fé no nome do seu Filho Jesus Cristo, ainda assim a presença do pecado existe em nós. Como já falei, torno a falar várias vezes, né? Jesus nos salvou da condenação do pecado, do poder do pecado, mas ainda está nos salvando da presença do pecado. Que seremos completamente salvos e libertos e livres quando apenas no estado de glorificação em que o pecado será completamente aniquilado da nossa vida. Mas enquanto ainda neste plano, embora o pecado não tenha mais força de condenação sobre nós, uma vez que Cristo já pagou por eles na cruz, ainda assim temos a plena consciência de que o pecado ainda habita em nós. Nós ainda erramos, nós ainda falhamos, e um cristão tem essa sensibilidade ao pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que nós temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, um cristão, irmãos, ele é sensível ao pecado que está em suas vidas, ele luta contra o pecado que está em suas vidas, ele batalha, ele se entristece, ele sente angústia, ele sente tristeza pelo pecado que está na sua vida, ele luta por isso, ele quer afastar-se dele, ele confessa seus pecados. Todas as vezes que ele é convencido pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que ele pecou, que ele errou, ele simplesmente confessa isso.
Ele reconhece, ele é sensível. Irmãos, os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele constantemente. Se tem uma coisa que um crente despreza, irmãos, é o pecado. É como se fosse o seu pior inimigo. A coisa mais repugnante com a qual ele tem que lidar constantemente na sua vida. A coisa da qual ele mais anseia ser completamente livre dele, que é da presença do pecado. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela crescente vitória sobre o pecado. Então a gente vai progredindo, a gente vai confessando, a gente vai se arrependendo e a gente vai sendo liberto do pecado, do poder do pecado. Essa é a segunda marca, irmão, de um verdadeiro crente. São sensíveis ao pecado que ainda habita e está em sua vida, com os quais ele luta. E uma vez sentido ele, e uma vez percebido ele, eles se arrependem, eles confessam, eles lutam, eles crescem. Cada vez mais esse arrependimento e esse abandono do pecado. Terceiro lugar, os cristãos guardam os mandamentos de Deus. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Veja que coisa. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Pelo que, João? Por guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que diz conhecer ao Senhor. Aquele que professa fé, confiança no Senhor. Aquele que diz que está em comunhão com Ele. Aquele que diz que conhece a Ele. Aquele que o tem e o toma e o confessa como sendo seu Pai. E o se dispõe como sendo seu filho. Mas que não guarda os seus mandamentos, é um completo mentiroso. Em outras palavras, o princípio é o mesmo. Aquele que professa, mas não vive. Aquele que diz, Yahvé é o meu pai, Cristo é o meu irmão mais velho, eu estou unido com ele pela fé, eu confio nele, eu conheço ele, eu tenho comunhão com ele, mas a cuja vida é um completo desastre. A Bíblia diz, você é um mentiroso, e nele não estará a verdade. Irmãos, os cristãos praticam a justiça, como diz aí no versículo 29. Se sabeis que ele é justo, conheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O cristão pratica a justiça porque é nascido de Deus. Capítulo 3, versículos 7 e 10 diz exatamente a mesma coisa. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 10 diz exatamente a mesma coisa. No finalzinho, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E nisto é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmãos, a vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como com a confissão e arrependimento dos desvios do padrão divino. O crente se esforça, se empenha, gasta energia para viver de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que nós cantamos agora há pouco no Salmo 1, né? A bem-aventurança daquele que medita na lei do Senhor dia e noite. O que é que o Salmo diz? Ele é como
uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que a seu tempo dá o seu fruto e as suas folhas nunca murcham. Há frutos, irmãos, há frutos na vida de um verdadeiro cristão. Há frutos. Ele se empenha, se esforça para viver constantemente em conformidade com a vontade de Deus revelado na sua palavra. Ele confessa e se arrepende dos desvios do padrão divino toda vez que ele percebe isso. Isso não significa, irmãos, que são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Não é isso. Significa simplesmente que o modo de vida deles refletirá um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade e obediência a Ele. Então é sempre isso. É sempre um progresso a vida cristã. Não é assim, perfeito, mas é assim, um progresso, um crescimento, um avanço, um desenvolvimento na fé e na piedade. Portanto, terceira evidência de uma verdadeira conversão é que buscamos guardar os mandamentos de Deus e andar em conformidade com Ele. Quarto lugar, irmãos. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. Está intrinsecamente ligado com o primeiro ponto, aqueles que andam na luz. Ou também associado com esse terceiro ponto, que aqueles que guardam os mandamentos de Deus, certamente vai andar como Jesus andou. Versículo 6 do capítulo 2. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos, novamente, isso aqui não está falando de uma vida perfeita, mas de um desejo sincero e um esforço genuíno de andar nas pisadas de Cristo, o seu mestre. É como um filho, sabe, que está trabalhando com o seu pai no campo. Enquanto o pai vai na frente, pisando com a sua bota na lama, vai ficando aquelas marcas da sua pegada, e então o filho pequenininho que procura ir e seguir a pegada dos seus próprios pais, vem com um balde pesado, carregado de ração para bicho, então ele vem cambaleando sem força direito e tem o desejo de pisar exatamente na pisada dos seus pais, do seu pai. Mas só que, veja, ele é apenas uma criança, ele está com um fardo muito pesado, ele é alguém muito fraco, então ele pisa ainda meio que cambaleando, pisando errado, tropeçando, caindo e se levantando. Mas veja, ninguém que olhar para essa cena não dirá que aquele filho não está tentando imitar o seu pai. Tentando ser igual ao seu pai. Tentando ser e imitar o seu pai em sua caminhada. Assim também, irmãos, é um verdadeiro crente. Ele não vai ser perfeito na sua imitação a Cristo, mas ele vai tentar imitá-lo. Ele vai tentar pisar as suas pegadas e trilhar pelos seus caminhos, assim como ele andou. A grande ambição, irmão, dos verdadeiros discípulos é de serem como o seu mestre. Eles desejam imitar Cristo em tudo. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11:1 e Efésios 5:1, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Consequentemente, os cristãos também têm um crescente interesse em imitar, têm um crescente desinteresse em imitar este mundo caído ou em ganhar sua aprovação. Ao mesmo tempo que temos a ambição de imitar o nosso Senhor e Salvador e Mestre Jesus Cristo, ao mesmo tempo temos um crescente desinteresse em imitar a este mundo caído, o qual nós sabemos muito bem que é em completa oposição aos valores do nosso Mestre, Rei e Senhor Jesus Cristo. Então nós simplesmente rejeitamos imitar este mundo caído, ou até mesmo ganhar a sua aprovação. Nós não, vamos dizer assim, nós não ligamos
pela maneira através da qual o mundo nos enxerga. Temos uma única ambição: agradar o nosso Senhor, viver para o nosso Deus, independentemente de se isso irá agradar os ímpios ou não, se isso irá agradar o mundo ou não. Nós nos manteremos firmes, confiantes e obedientes ao nosso Mestre e buscaremos andar sempre em seus caminhos, independentemente de como o mundo irá olhar para nós, se irá nos aprovar, nos reprovar, para a gente tanto faz. Essa é a quarta evidência, irmãos, de uma verdadeira conversão. Procuram andar como Jesus andou, imitar o seu Mestre. Quinto lugar, uma quinta evidência de uma verdadeira conversão é que os cristãos amam os outros cristãos, desejam a sua comunhão e servi-los em atividades práticas. Capítulo 2, versículo 9 a 11, diz exatamente isso. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, qual é a quinta evidência de uma verdadeira conversão? Cristãos amam cristãos. Cristãos desejam a comunhão de outros cristãos. Cristãos desejam servir em atividades práticas a outros cristãos. É um completo contrassenso, irmão. Amar a Cristo, ou afirmar amar a Cristo, o cabeça da igreja, e não amar a igreja, que é o corpo de Cristo. Faz sentido? Imagina você olhando para minha esposa Daniela e ela diz assim: olha, eu amo o meu esposo, só que apenas a cabeça dele. Eu só quero, eu só desejo, eu só amo e eu só busco me relacionar apenas com a cabeça do meu marido. É a única parte com a qual eu tenho interesse no meu marido, é a cabeça dele. Mas e o corpo? Não, o corpo eu não quero nem chegar perto. Faria sentido isso? Não faz sentido. Então, como fazer sentido uma pessoa diz que está em comunhão com Cristo, que ama Cristo, que é servo de Cristo, mas não ama o corpo dele, que é a igreja? Não deseja estar em comunhão com o corpo dele, o povo dele, que é a igreja. Não se empenha, não quer, não esforça-se para servir uns aos outros. Como nós vimos hoje pela manhã, não é? Somos membros individualmente uns dos outros. Portanto, devemos servir uns aos outros com os dons e talentos que Deus conferiu a cada um de nós, para a edificação da própria igreja, do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Irmãos, essa é uma das maiores evidências de salvação. É o amor que temos um para com os outros, ou que deveríamos ter um para com os outros. No capítulo 3, versículo 14 a 18, diz também exatamente a mesma coisa. Capítulo 3, versículo 14 a 18 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como nós sabemos que passamos da morte para a vida? Ele vai dar razão, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Veja que coisa clara. O amor é uma marca distintiva e essencial de um verdadeiro crente. E isso é comprovado quando nós manifestamos esse amor de um para com os outros. Não apenas afirmamos de boca que amamos a Jesus, mas também afirmamos e comprovamos que amamos a Jesus com a nossa vida, com a nossa prática, quando nós amamos, gozamos de comunhão e servimos uns aos outros. Jesus chega a dizer, quando João registra isso no seu Evangelho, capítulo 13, versículo 35, que nós seríamos conhecidos exatamente por isso. Todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. O amor, como diz Paulo aos Colossenses, é o vínculo da perfeição e encobre uma multidão de pecados. É a essência daquilo que é o Evangelho, irmãos. É o amor. Portanto, a quinta marca, ou evidência, ou característica de conduta, de caráter, de uma pessoa que professa a fé em Cristo Jesus, é que ele ama não somente a Cristo, mas ama também outros cristãos, desejam estar em comunhão com eles e servi-los através da sua vida. Sexta evidência, irmãos, ou sexta marca de uma verdadeira conversão, é que o cristão cresce em seu desdém e rejeição ao mundo. Capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o que João está descrevendo aqui é que uma das evidências ou marcas de uma verdadeira conversão é que o tal convertido, ele tem uma repulsa crescente, um desdém crescente e uma rejeição crescente pelo mundo e pelas coisas que há nele. O mundo aqui é esse princípio de valores, né? Que rege uma humanidade caída e é completamente oposta aos valores divinos, aos valores de Deus. Então a gente, cada vez mais que conhecemos, cada vez mais que discernimos, cada vez mais que entendemos, nós cada vez mais desejamos afastamento, repugnamos, afastamos, rejeitamos, crescemos em nosso desdém para com as coisas do mundo. O mundo se refere às ideias, atitudes e ações desta atual era decaída, que contradizem e se opõem à natureza e vontade de Deus. Então, cada vez mais nós rechaçamos, irmãos, essas ideias, rechaçamos essas atitudes, rechaçamos ações, rechaçamos princípios, ética, que está completamente em oposição à natureza de Deus e da sua vontade. Então também nós não aceitamos. Sétimo evidência, irmãos, de uma verdadeira conversão, é que os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas da fé que de uma vez por toda foi transmitida à igreja através de Cristo e dos seus apóstolos. Versículo 19 do capítulo 2, ele diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui, como a gente vai lembrar muito bem, se os irmãos lembrarem do nosso estudo dessa carta, vai lembrar que aqui João está falando a respeito da apostasia, daqueles que uma vez professaram a mesma fé, professaram as mesmas verdades, professaram a doutrina dos apóstolos, mas agora passaram a negar essas verdades essenciais da fé e passaram então a professar e ensinar doutrinas completamente heréticas. Por exemplo, uma das verdades que é ensinado na carta aqui de João é que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, esses discípulos, esses falsos mestres acabaram negando a divindade de Cristo ou negaram a sua humanidade e passaram a dizer agora que Jesus não era plenamente Deus ou que ele não era plenamente homem. Então, negaram verdades essenciais e então apostataram da fé e então passaram a não mais fazer parte do nosso meio. Se fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Versículo 24 também traz essa mesma ideia. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Ele está falando a respeito do quê? Da doutrina. Permanecer no que ouviste, no que aprendeste, desde o princípio. Então, se vocês permanecerem, vocês permanecerão tanto no Filho como no Pai.
E aqui é a verdade a respeito da natureza de Jesus. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ou seja, uma das evidências é que nós temos uma crença ortodoxa, bíblica, fiel, apostólica. Está em concordância com toda a história da igreja e suas doutrinas fundamentais e essenciais. Nós não abrimos mão dessas verdades. Cremos na Trindade, cremos nas duas naturezas de Cristo, cremos na salvação pela graça através da fé, cremos na suficiência e inspiração das Escrituras, cremos na ressurreição dos mortos, cremos na morte substitutiva de Cristo, cremos na sua sepultamento, cremos na sua ressurreição literal com o seu corpo, cremos na sua volta gloriosa para buscar o seu povo a fim de estar com ele para todo sempre, cremos no céu, cremos no inferno, cremos na vida eterna, na salvação eterna, cremos na condenação eterna, cremos em todas essas verdades essenciais e inegociáveis. Então, a marca de um verdadeiro cristão é que também ele subscreve uma crença religiosa, doutrinária, ortodoxa. Está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Os cristãos são ensinados por Deus e não são desviados por todo o vento de falsa doutrina, como diz a Escritura em João 6,45. Como também diz aí no versículo 27 desse mesmo capítulo, né? Tanto o versículo 20 quanto o versículo 27. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. No versículo 27, o apóstolo vai dizer que nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Essa palavra aí, unção, é uma referência ao Espírito. Então, nós somos ensinados pelo próprio Espírito a respeito da verdade. E tudo que ele ensina é verdadeiro e, portanto, devemos permanecer nele. Então, os cristãos perseveram, mantenham-se firmes nos ensinamentos e práticas de fé que, de uma vez por todas, foi transmitida à igreja através tanto de Cristo como também dos seus apóstolos. Temos na doutrina ortodoxa, verdadeira, de acordo com as Escrituras. Essa é a sétima evidência de uma verdadeira conversão. Ou seja, um verdadeiro crente, ele não vai crer em heresias mortais. Heresias que é classificada como sendo uma apostasia. Ele não vai cair em falsa doutrina. E quem garante isso é o próprio Deus, através da sua palavra, que promete de que quando o Espírito da verdade viesse, ele nos ensinaria toda a verdade. Ele nos conduziria a toda a verdade. Um cristão verdadeiro, ele pode crer em alguma coisa errada? Pode. Ele vai ter a sua teologia um pouco ainda não perfeita? Sim, ele está em progresso de crescimento, de conhecimento, de desenvolvimento. Ninguém conhece plenamente a verdade em todos os aspectos. Mas o Espírito sempre tratará com ele, ensinará a ele, conduzirá ele a toda a verdade. Porque ele é o Espírito da verdade que habita no seu povo. Não permitirá que nós nos desviemos total, completa e definitivamente. Não, nós seremos poupados e guardados por ele disso. De tropeçar completamente e definitivamente. Podemos até errar, mas sempre seremos convencidos do nosso erro e do nosso pecado. Essa é uma das marcas também, irmãos. Oitavo, vamos concluir. Vamos indo para o final. Tem mais duas marcas aqui. Tem mais três, né? De 8 a 10. É que, ligado a outros pontos passados, os cristãos se purificam. Capítulo 3, versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele, em Cristo, tem esta esperança, assim como ele é puro. E qual é o contexto aqui? Nos versos anteriores, João está falando exatamente a respeito da esperança de termos um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. Quando ele vier, receberemos um corpo semelhante ao dele. Então ele diz, e todo aquele que tem nele essa esperança, se purifica a si mesmo, assim como ele é puro.
Os cristãos, irmãos, procuram crescer em santidade, que é pureza moral. Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e um apegar-se ao que é bom. Então veja que purificar-se a si mesmo tem dois movimentos. Primeiro, um movimento de afastamento daquilo que é pecaminoso. Segundo, um movimento de aproximação daquilo que é bom. Ele se aproxima de Deus, se aproxima e se apega a tudo aquilo que é bom. Então existem esses dois movimentos no exercício de crescermos em nossa pureza, de nos purificarmos a nós mesmos, de nos santificarmos a nós mesmos. Nós nos afastamos do que é mal e nós nos aproximamos de Deus e daquilo que é bom. Essa é a oitava marca de um verdadeiro cristão que verdadeiramente se converteu e que tem em Cristo a esperança da vida eterna e receber um corpo glorificado e semelhante ao dele e viver com ele para todos sempre. Nono e penúltimo, características ou marca ou evidência de uma verdadeira conversão é que os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Então, mais uma verdade aqui relacionada à doutrina, apostólica. Capítulo 2, versículo 22 e 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega ao Pai e o Filho. Todo aquele que nega ao Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa ao Filho tem igualmente ao Pai. Então, de respeito aqui também a um dos pontos doutrinários fundamentais da fé cristã. A confirmação, a subscrição de que Jesus é o Cristo prometido, é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Capítulo 4, versículo 2, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então veja que aqui está falando a respeito da dupla natureza de Cristo. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Por quê? Porque dentro do contexto aqui histórico havia alguns mestres, falsos mestres aqui dessa carta, que dizia que Jesus não tinha um corpo literalmente de carne e osso, que não veio em carne, que não encarnou, mas ele era um espírito evoluído. Quem afirma isso na atualidade, de maneira semelhante, é os kardecistas, os espiritistas, os espiritismo. Eles afirmam exatamente isso, que Jesus ele era um espírito evoluído. Não era de corpo, de carne, osso e sangue, literalmente. Não era verdadeiramente um homem como nós, mas ele era um espírito evoluído, um espírito perfeito. Então, parece que o princípio dessa heresia até o dia de hoje já estava aqui, dentro do contexto dessa primeira carta do apóstolo João. Alguns diziam que ele não tinha vindo em carne, ele era um espírito evoluído. Exatamente por conta daquela ideia que a gente já tocou aqui várias vezes quando estava expondo essa carta, que é aquela filosofia grega, uma filosofia dualista. Tudo que é matéria é má e tudo que é espírito é bom. Tudo que é imaterial é bom. Então, qual era a lógica? Se Jesus, ele é Deus, e Deus é bom, logo, ele não pode ter vindo literalmente em carne, porque carne é má, carne é ruim. Então, alguns chegavam a negar que Jesus tinha vindo em carne literalmente e afirmavam que era simplesmente um espírito evoluído. Então, negavam a humanidade de Cristo. E aí o apóstolo vai dizer, quem nega isso não é de Deus. Quem nega isso não é de Deus. Versículo 13 e 14 também. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então, quem não diz, ou quem não afirma, ou quem não crê que Jesus é o Salvador do mundo, também é uma marca, uma evidência de uma falsa conversão, ou de uma falsa religião. Por exemplo, os testemunhas de Jeová afirmam
Eles não confessam que Jesus é o Salvador. Ele diz que Javé é o Salvador. Tanto é que também eles negam uma das naturezas de Cristo. Ele nos diz, ele não afirma que Jesus é Deus. Ele afirma apenas que Jesus foi um homem natural, comum como nós, mas que ele não é Deus. Então são erros mortais, heresias imortais, que classifica como sendo falsa conversão, uma falsa religião, uma falsa igreja, um falso cristianismo. Então o verdadeiro crente vai afirmar, vai crer e vai confiar que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, e que ele é o Filho de Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus em sua essência, bem como também ele é o Salvador do mundo. A grande e única esperança de salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho da vida eterna que Deus lhe dá através de seu Filho, Jesus Cristo. Como diz aí o capítulo 5, versículo 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este. Esse é o testemunho que Deus dá a respeito do seu próprio Filho. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem meio termo. Ou tem o Filho de Deus, ou não tem o Filho de Deus. Ter o Filho de Deus na qualidade que ele é revelado nas Escrituras, tem a vida eterna. É crer no testemunho que o próprio Pai deu dele. Mas não crer no Filho, na qualidade e nas verdades que é afirmado dele nas Escrituras, é não ter o Filho e, portanto, não ter a vida. Então não tem meio termo. Crer em um Jesus diferente das Escrituras é crer em um falso Jesus. E um falso Jesus não tem poder de salvar ninguém. E isso é um grande perigo. Crer em um Jesus que não é o da Bíblia. Crer em um Jesus que não é aquele que foi anunciado pelos apóstolos. Tem muitas pessoas, irmãos, crendo em um Jesus exatamente assim. Professam a fé em Jesus. Mas quando nós ouvimos tais pessoas falarem sobre Jesus, nós logo percebemos que não é o Jesus que está na Bíblia. Que não é o Jesus das Escrituras. Que não é o Jesus dos apóstolos. É um outro Jesus. Um Jesus inventado, fabricado pela mente corrupta do homem. Negam a sua divindade, outros negam a sua humanidade, outros negam a sua mediação necessária e suficiente para a salvação, negam o poder da obra de Cristo como sendo absolutamente suficiente para salvar todo aquele que crê, e tem que acrescentar essa obra de Cristo consumada e suficiente, como se não fosse suficiente, as nossas próprias obras para cooperar com Ele. Então é um Jesus que não é o da Bíblia. Jesus falsificado. Jesus que não tem poder de salvar. Um Jesus que não é o verdadeiro Filho de Deus, conforme revelado nas Escrituras e pregado pelos apóstolos. Então, um cristão verdadeiro, uma das marcas e evidências de uma verdadeira conversão é que creem, confessam que Jesus é o Cristo. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele também é o eterno Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Ele também é o Salvador do mundo. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o único caminho de salvação. Fora dele não há salvação. Portanto, ele é o Salvador do mundo. E por fim, irmãos, 10ª e última evidência de uma verdadeira conversão não está extraído da primeira carta de João, mas está em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11, que é
Todo verdadeiro cristão estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus. Todo verdadeiro cristão está sujeito à disciplina amorosa e paternal de Deus. Irmão, se você professa fé em Jesus, vive em pecado e Deus não faz nada com você, e Deus não lhe disciplina, e Deus não lhe puxa a orelha, e Deus não lhes dá umas palmadas boas, irmãos, você está mais para um bastardo do que para um filho. Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a todos quanto ama e a todos quanto o tem por filho. Se estais sem disciplina, então és um bastardo e não filho. Deus não permitirá que seus filhos continuem em imaturidade e desobediência constante, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhem da sua santidade e manifestem o fruto da justiça. Essa é uma das grandes marcas, irmãos, ou característica da verdadeira conversão. Se você é um filho de Deus, verdadeiramente convertido, verdadeiramente regenerado, verdadeiramente salvo, perdoado, unido a Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, tenha certeza, sua vida não será nada fácil. Eu não estou falando de circunstâncias no que diz respeito a coisas materiais ou esse tipo de coisa, mas eu estou falando exatamente sobre essa relação de profissão de fé com a nossa conduta. Se você professa e vive em pecado, vive pecando, vive em desobediência constante, e se você é um filho, Deus irá disciplinar. Deus dará um jeito de você juntar os pés. E quando fizermos birra, como um dos meus filhos fazem muitas vezes, né? Esteja certo que a disciplina irá ser dobrada. Como foi com Jonas, lembra? Nosso estudo aqui do livro de Jonas. Deus vai intensificando a disciplina sobre a vida de Jonas. Ele vai endurecendo o coração, ele vai se escondendo de Deus, ele vai fugindo de Deus, e Deus, porque o ama, porque o tem por filho, porque o tem por seu, ele vai intensificando a disciplina, até que por fim Jonas se quebra todo. E se volta moído, quebrado, arrependido, contrito, bicudo, verdade, mas volta aos caminhos do Senhor. Isso é uma das grandes marcas, irmãos, na vida daquele que verdadeiramente nasceu de novo e passou a ser filho de Deus. Ele não permitirá que você continue em imaturidade e em desobediência constante. Ele vai lhe disciplinar. Ele vai lhe cobrar. Ele vai lhe chamar a atenção. E isso não é para o seu mal, é para o seu próprio bem. Porque Deus lhe ama. Deus lhe quer bem. Assim como o pai ama os filhos e lhe quer bem, ele disciplina quando ele desobedece. Irmãos, essas são características que nós poderíamos destacar algumas mais, mas que são suficientes para que nós possamos, irmãos, então nos auto-julgar através da palavra de Deus, para sabermos se verdadeiramente somos pessoas convertidas ao Senhor. Essas são características que serão encontradas, ou devem ser encontradas, em alguma medida, na vida de todo verdadeiro cristão. Além de tudo isso que nós acabamos de ouvir, essas características é uma realidade na sua vida.
Essas marcas são reais na sua vida. Não estou falando se são reais em sua plenitude, de maneira perfeita, não. Mas se existe em alguma medida na sua vida e você tem percebido que ao longo do tempo você vem crescendo nessas marcas, vem desenvolvendo, vem amadurecendo, vem crescendo nessas verdades, crescendo no seu amor a Deus, crescendo no seu amor aos irmãos, crescendo no seu amor à palavra de Deus, crescendo no seu serviço ao povo de Deus, crescendo na sua vida de santidade, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo em nojo e afastamento pelo mundo, pelo pecado, por aquilo que é mal, e se aproximando cada vez mais de Deus e tudo aquilo que é bom e agradável a Ele. Você tem se esforçado a andar como Jesus andou? Você tem se empenhado a obedecer cada vez mais os mandamentos do Senhor? A cumprir os seus deveres como cristão, como nós vimos hoje pela manhã? Listei aqui 16 deveres que compete a cada um de nós como crentes professos, membros de uma igreja local. Orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, socorrer uns aos outros em suas necessidades, ser ativamente na igreja, nas assembleias, nas decisões, no culto, na adoração, no serviço, na oração de um para com o outro, na exortação mútua, enfim. Existe, em certa medida, essas marcas, essas evidências na sua vida. Pegue essas verdades, aplique a si mesmo e se autoavalie para ver se você está na fé. Para ver se verdadeiramente você é um verdadeiro crente, é alguém que verdadeiramente nasceu de novo, é alguém que verdadeiramente ama o Senhor e foi alcançado por sua graça. Pois essas são as marcas de uma verdadeira conversão. Amém.